Pessoal, começando o nosso estudo, introdução ao direito empresarial. Porém, nós temos que entender que antes dessa nomenclatura empresarial se chamava direito comercial. Então, através do nosso estudo, nós vamos fazer essa parte introdutória, parte histórica, que vai discorrer sobre essa evolução do direito comercial para o direito empresarial. Só que tem alguns doutrinadores pátrios, como o Fábio Ulloa, e ele é categórico em falar em direito comercial, Ele não abre mão, ele não chama de direito empresarial. O Fábio Ulloa trata ainda como direito direito comercial. Fábio Ulloa não chama de direito empresarial. Por que isso? Porque de repente você vai estudar em 3, 4 doutrinas, então você pode se deparar com uma doutrina de direito comercial atual, 2019, Fábio Ulloa, tá? E outros mais contemporâneos vai tratar do direito como direito empresarial, uma linguagem mais moderna, mais atual, ok? Mais próxima da nossa realidade. Olha só, deixa eu me arrumar aqui. Bom, para compreender o surgimento do direito, vamos fazer a parte da evolução, direito comercial para o atual direito empresarial, como é mais comum chamar. Como eu falei, alguns doutrinadores aí, dentre eles o mestre Fábio Ulloa, ainda trata como direito comercial. Então nós temos que fazer esse preâmbulo aqui, tá? Para compreender o surgimento do direito comercial, é preciso perpassar por um breve histórico, do conceito de comércio, o conceito econômico de comércio, tá? Quanto à origem do comércio em um passado bastante distante, percebemos que os homens, por não conseguirem suprir suas próprias necessidades, foram levados a se aproximarem um dos outros, praticando a troca do que lhes excedia, do seu excesso, por artigos que necessitavam. O famoso escambo, troca, Essa economia de troca, ou escambo, em que se realizavam permutas, trocas de produtos, diretamente entre aqueles que os fabricavam, de acordo com as sobras e com as utilidades. Ainda não se fala aqui em um modelo econômico de comércio. Estamos na base da troca, permuta. O excesso que um tem de arroz vai trocar com o excesso que o outro tem de feijão, de milho, enfim. Porém, tal prática, economia de troca, chamada comumente de escambo, se tornava inviável com o desenvolvimento da civilização, principalmente pela falta de paridade econômica entre os produtos permutados, entre os produtos trocados. Começam a surgir então mercadorias padrão, que servem de intermediação no processo. O mais utilizado no início era o boi e posteriormente metais e pedras preciosas, surgindo então a moeda, até o sal também, Por isso que vem a palavra, hoje em dia a gente usa salário. O sal também já foi, assim como o boi, como metais e pedras preciosas, como mercadoria padrão, um parâmetro, Então, o mais utilizado era o boi, o sal também, posteriormente metais e pedras preciosas, surgindo então a moeda. Passa-se a falar então, agora sim, em economia de mercado, a partir do momento que você já tem algo mais palpável como a moeda, Moeda, até no período medieval, cada feudo cunhava a sua própria moeda. Aí no Estado moderno unificou, porque é o Estado Nacional moderno, aí dá-se origem ao Estado absolutista com uma só moeda, uma só taxa. Enquanto nos feudos cada um tinha a sua, tinha o território, não pode ser mais ainda de país, porque tinha vários feudos. E então cada feudo tinha a sua moeda, cada um cunhava, cada um dava o seu valor. Então para o comerciante transitar em cada um, tinha que andar com vários sacos, com várias moedas diferentes, O que seria hoje o euro, o que hoje é o real, o dólar, Então para o comerciante fica difícil. Então o comerciante ajudou essa passagem do Estado medieval para o Estado moderno, o Estado absolutista moderno, onde unificou o reino. Agora nós temos um rei, uma moeda, cunhava a moeda com a face do rei, e tinha um valor, aí ficou mais fácil para o comerciante. Voltando aqui, não há mais a troca direta, ou seja, o escambo, o produtor, porque surgimento da moeda,
o produtor vende seu produto para receber moeda e poder comprar aquilo que ele realmente necessitava. Porque de repente, eu tenho feijão, trocar milho, mas daí como é que faz? De repente, o que eu oferecia de feijão, a pessoa, não, mas aí vou ter que dar muito milho, não quero, aí dava aquela instabilidade, né? Com a moeda fica fácil, eu vendo o meu feijão, pego o meu dinheiro e vou comprar a quantidade de milho que eu quiser, né? Para poder colocar no meu terreno e plantar milho, enfim, como semente. Quer dizer, com a moeda eu vendo o meu excesso e vou comprar a quantidade que eu quero de um outro produto, tá? Bom, receber a moeda e poder comprar aquilo que necessitava, criando um ciclo. Com isso, cada um pôde se especializar naquilo que deseja fabricar. Somente a partir desse momento é que se pode mencionar a existência de um conceito econômico de comércio, a partir do surgimento da moeda. Na parte da permuta, escambo, troca, não. Mais tarde, com o prosseguimento da evolução da civilização, mais precisamente na Idade Média, com o surgimento das feiras mercantis, o mundo viu crescer uma nova atividade profissional, a do comerciante. Com o passar do tempo, os comerciantes começaram a sentir a necessidade de se organizarem e o fizeram através das corporações de ofício, né? Que são as corporações dos mercadores. Foi então que se falou pela primeira vez em um direito comercial, cuja preocupação era regulamentar o direito dos comerciantes. Esse período ficou conhecido como fase subjetiva do direito comercial, ou seja, primeira fase, fase subjetiva, corporações de ofício ou corporações dos mercadores, tá? A primeira fase, então, do direito comercial, primeira fase, fase subjetiva, fase das corporações de ofício ou dos mercadores, beleza? Bom, porém, principalmente em virtude dos estudiosos franceses, forte influência do Código Alemão, né? Código Napoleônico, começou-se a perceber que o direito não poderia preocupar-se apenas com a figura do comerciante, mas também com a atividade comercial, não só a do comerciante, porque na primeira fase é a fase subjetiva, pessoal, corporação de ofício, ou seja, dos mercadores, corporações de ofício ou mercadores, corporações de ofício, aqueles que fabricavam, eles mesmos criavam, né, costuravam, sapateiro, bolseiro, costureiro, enfim. Então, surge então a segunda fase, porque a atividade comercial não podia ficar somente na figura do comerciante. Então surgiu a teoria dos atos de comércio, que perfaz a segunda fase, que é a fase objetiva, né? Atos de comércio, lista taxativa, números clausos, rol fechado. Bom, surgiu então a teoria dos atos de comércio, rol taxativo, rol fechado, fase objetiva na França, objetiva, que dizia que o objeto de estudo do ainda chamado direito comercial era apenas os atos de comercializar, ou seja, comprar e vender. Com isso, a preocupação não era apenas com o comerciante, lá na primeira fase, fase subjetiva das corporações de ofício ou corporações dos mercadores, mas sim com a sua atividade, a atividade comercial. Nós sabemos da pessoalidade do que o comerciante fazia, fabricava, para evoluir para uma fase da sua atividade, compra e venda, compra e venda. Então essa é a fase objetiva, ok? O Código de Napoleão, ou Napoleônico, de 1807, foi um marco importante para se implementar esta mudança de pensamento, ou seja, da fase subjetiva para a fase objetiva. Fase subjetiva, corporações de ofício ou dos comerciantes. Fase objetiva, atos do comércio. Teoria dos atos do comércio, natureza da atividade desenvolvida pelo comerciante. Natureza da atividade, compra e venda. Ok? Dando início aqui o Código Napoleônico, que deu início à era objetiva do direito comercial. Teoria dos atos, através da teoria dos atos de comércio. Bom, segundo o nosso doutrinador, historiador, mestre Vivante, ressalta que essa passagem da era subjetiva para a objetiva se deu de maneira fictícia, ou seja, ao se estender o direito dos comerciantes a todos que praticavam atos de comércio, compra e venda de produtos.
passa-se a estar diante de um sistema que classifica o sujeito do direito comercial de acordo com sua atividade e não com o fato de ele estar ou não ligado a uma corporação de ofício ou de corporação de mercadores, que é a mesma coisa que estava na primeira fase do direito comercial, que é a fase subjetiva. Ok? Vamos lá? Bom, passa-se a estar diante do sistema que classifica o sujeito do direito comercial de acordo com sua atividade. Bom, para ser sujeito do direito comercial, era preciso praticar um ato de comércio. Mas o que são atos de comércio? Aí é que foi a grande celeuma, né? Esse foi o grande desafio da doutrina da época, ou seja, da teoria dos atos de comércio, pois não se conseguia precisar contornos bem definidos, bem claros, dessa atividade que servia de base para caracterizar o objeto de regulamentação do direito comercial. Porém, não faltavam tentativas, como as listas elaboradas pelos tribunais de comércio e pelo próprio Código Napoleão. Ou seja, a teoria dos atos de comércio é uma lista taxativa, né? Números clausos. Então, como é que você vai, através de uma lei, né? Um ato de comércio, precisar toda a atividade de comércio? É difícil, né? Bom, porém, não faltaram tentativas com as listas elaboradas pelos tribunais de comércio, pelo próprio Código de Napoleão, tendo em vista a superação atual desse sistema, não há necessidade de nos aprofundarmos no estudo de constituição das atividades de comércio, tá? Que é a segunda fase, a fase objetiva. Bom, isso porque, principalmente com a evolução dos meios de produção, essa regulamentação somente do comércio começou a ficar insuficiente e o direito comercial não conseguia mais abarcar todas as situações que necessitavam de regulamentação. Não tinha como nos atos de comércio, que era uma lista taxativa, um rol fechado, você precisar todos os atos de comércio. Era impraticável, até porque com a evolução surgiam mais e mais pessoas comprando e vendendo, né? Beleza. Surge então no direito italiano a teoria da empresa, que é a terceira fase, fase subjetiva moderna. Por que moderna? Porque nós já temos a primeira fase, que é a corporação de ofício. A primeira fase do direito comercial era o quê? Fase subjetiva. A terceira fase é a fase subjetiva moderna, ou teoria da empresa, ou seja, qualquer atividade pode ser considerada atividade empresária. Surge então no direito italiano a teoria da empresa, que surgiu, ou melhor, que supriu as lacunas do direito comercial, né? Tanto da primeira fase, fase subjetiva, tanto da segunda fase, fase objetiva, fase dos atos de comércio, tá? Então, a terceira fase, teoria da empresa, fase subjetiva moderna, veio suprir as lacunas da primeira e da segunda fase. Agora, o estudo será focado em toda a atividade empresarial, toda a organização dos meios de produção, dos serviços e também do ato de comercializar. Então, com essa introdução, nós percebemos a evolução do que era chamado direito comercial para o atual direito empresarial. Por quê? Porque na terceira fase nós temos a fase subjetiva moderna ou teoria da empresa, ou seja, qualquer atividade pode ser considerada empresarial. Ok? Ok. Então tá. Bom, agora o estudo será focado em toda a atividade empresarial. Beleza. Percebe-se a evolução que ocorrera na organização do capital e do trabalho, que não havia passado de tudo despercebida pelo legislador francês, mas que não havia sido por ele tão bem trabalhada como no direito italiano, né? Se pensarmos de maneira bem mais simples, bem simplória, conseguiremos vislumbrar que quando se pensa em atividade de comércio, logo se lembra de lojas, shopping centers, mercados, mercearias, comércio de forma geral. Ao passo que quando se pensa em atividade empresária, normalmente se liga a indústrias, fábricas, a grandes conglomerados e também as lojas e os mercados. E isso demonstra que a ideia de empresa é mais abrangente e conseguiu se adaptar melhor às novas realidades mercadológicas atuais do nosso mundo contemporâneo. Então nós podemos perceber que a primeira noção de empresa possui um caráter econômico, ligado tão somente à complexidade da organização dos
fatores de produção, mas a doutrina jurídica, principalmente através do autor italiano Alberto Aschini, criou contornos jurídicos a tal conceito e revolucionou o direito comercial, como ainda era conhecido, era chamado. Depois, na terceira fase, fase subjetiva moderna, nós temos a teoria da empresa. Alberto Aschini, no entendimento de que a empresa é um conceito poliédrico, criou então, Albertino Aschini, criou 4 perfis que a empresa pode se apresentar. O primeiro é o perfil subjetivo. O segundo perfil, perfil funcional. O terceiro perfil da empresa é o perfil objetivo. E o quarto perfil da empresa é o perfil corporativo. Isso segundo o doutrinador, né, Alberto Aschini, tá? Falando sobre o perfil que a empresa pode ter. Bom, perfil subjetivo. Considera-se a organização econômica da empresa pelo seu vértice, utilizando a expressão em sentido subjetivo, como sinônimo de empresário. O perfil funcional, segundo Alberto Aschini, italiano. Bom, a empresa é considerada como atividade empreendedora determinada a um certo objetivo, que é o lucro. Terceiro perfil, o perfil objetivo. Utiliza-se o complexo patrimonial como o centro de atenção do conceito de empresa, complexo patrimonial, lugar, sendo que poderá ser levado em consideração todos os tipos de bens. O lugar que eu falo onde estão os bens da empresa. Bom, perfil corporativo. Aqui a empresa é considerada como uma especial organização de pessoas formadas por empresário, prestadores de trabalho, seus colaboradores. Então, segundo o doutrinador italiano Alberto Aschini, o conceito de empresa perpassa por 4 perfis: perfil subjetivo, perfil funcional, perfil objetivo e perfil corporativo. Bom, para efeito de conhecimento, né, pode-se dizer o seguinte, que a primeira legislação que apresentou um esboço de empresa foi o antigo Código Comercial Alemão, de 1897, mas o fato de ter utilizado a terminologia atos de comércio faz com que tal ordenamento, no caso o alemão, o Código Comercial Alemão, de 1897, não seja considerado como marco na utilização da teoria da empresa, ficando então esse início de chamar de empresa o Código Italiano. Bom, a primeira legislação de fato que se filiou a essa nova teoria da empresa foi o Código Civil Italiano, de 1942, considerado o grande marco da transformação desse ramo do direito, que, aliás, passa a receber uma nova nomenclatura: direito empresarial. Por isso, nossa introdução, nós estamos falando do nascimento do comércio, né? Troca, escambo, direito comercial e agora direito empresarial. Bom, beleza? Então, fazendo um breve bate-bola aqui, tipo um resumão, vamos conceituar aqui. Na Idade Média, existiam figuras das corporações de ofício ou dos mercadores, nas quais se reuniam o comerciante da época, burgueses. O direito comercial surge às margens do direito civil, ligado principalmente aos senhores feudais, e só se aplica àqueles inscritos nas corporações de ofício, só diz respeito aos burgueses. Daí seu caráter subjetivo. No início do século XIX, logo após a Revolução Francesa, surge o Código Comercial Francês, 1808, Código Napoleônico, que inaugura a fase objetiva do direito comercial. Esse diploma contém uma lista taxativa, números clausos, rol fechado, com os atos de comércio. As atividades que porventura não estivessem na lista não eram consideradas atividades comerciais, logo eram regidas por quem? Residualmente, Código Civil Napoleônico. Como não havia um critério científico para definir o que era ou deixava de ser um ato de comércio, que é a fase objetiva, né, segunda fase, essa teoria recebeu muitas críticas e foi substituída pela teoria da empresa, fase subjetiva moderna, terceira fase, criada pelo Código Civil Italiano, 1942, marcando o retorno ao aspecto subjetivo do direito comercial, porém subjetivo moderno. Beleza? Beleza. Bom, no Brasil, uma atividade comercial propriamente dita somente será delineada com a chegada da
família real portuguesa, e isso 1850, e a abertura dos portos a nações amigas, época em que a legislação utilizada eram as ordenações portuguesas. Clamando por uma legislação própria, em 1850 foi promulgado o Código Comercial Brasileiro, que filiava claramente a teoria dos atos de comércio, ou seja, no Brasil nós já começamos com a segunda fase objetiva, que é a teoria dos atos de comércio ou fase dos atos de comércio, principalmente no que diz respeito às terminologias. O Brasil não teve a primeira fase subjetiva, que é das corporações de ofício ou dos mercadores. Bom, a mudança começa com alguma legislação extravagante, né, com a Lei das Sociedades Anônimas, número 6.404, 76, e se concretizou com o Código Civil de 2002, que revogou quase todo o Código Comercial, seguindo o modelo italiano, com a unificação da estrutura legislativa do direito civil e do direito empresarial. No decorrer desse nosso estudo, nós vamos ver como o Código Civil atua de forma subsidiária, tá? Mas no caso do Brasil, ficou só a parte da navegação, comércio marítimo continuou lá, valendo o artigo 1850, né, o Código Comercial Brasileiro de 1850. Bom, nosso primeiro e único Código Comercial data de 1850, Brasil Império, e seguiu a orientação do Código Comercial Napoleônico. Nós começamos o Brasil pela fase objetiva, ou seja, teoria dos atos do comércio ou fase dos atos de comércio. O Brasil não teve a primeira fase subjetiva, tá? Então começamos com o Código Napoleônico, ou seja, nossa primeira fase do direito comercial foi objetiva. Aí a casca de banana. A elaboração da questão vai trabalhar justamente isso. A fase do direito comercial é fase subjetiva, primeira fase, corporação de ofício. Segunda fase, objetiva, atos de comércio. Terceira fase, fase subjetiva moderna, que é a teoria da empresa. Só que no Brasil, a nossa primeira fase é a fase objetiva, atos de comércio. Aí que ele vai fazer aquela elaboração. Ele vai te conduzir a questão da fase subjetiva, tal. O Brasil, a fase... Não, o Brasil não teve a primeira fase subjetiva. O Brasil, a primeira fase do Brasil foi a fase objetiva, que é a segunda fase do direito comercial. Fase do direito comercial. Primeira fase, subjetiva. Segunda fase, objetiva. Terceira fase, subjetiva moderna. No direito brasileiro, fase objetiva. A primeira fase nossa é a segunda da fase do direito comercial. Essa é clássica a cair em prova, tá? Essa é a casca de banana para quem estudou superficialmente. O Brasil não teve a fase subjetiva, então a nossa primeira fase foi a fase objetiva dos atos de comércio, lá do Código de Napoleão, tá? Tais atos de comércio, ou seja, que é a fase objetiva, no nosso caso foi a nossa primeira fase, né? Tais atos eram enumerados no Regulamento 737 de 1850, rol taxativo, natureza da atividade desenvolvida pelo comerciante, tá? Na Europa é chamado de burguês, aquele comerciante mesmo. Já o nosso Código Civil de 2002 segue a orientação italiana da teoria da empresa, ou seja, teoria subjetiva moderna. Então, o Brasil, a fase do direito comercial são três. O Brasil, duas. O Brasil começou logo com a fase objetiva e depois passou para a fase subjetiva moderna. Essa é a casca de banana da elaboração da questão que aquele estudante de direito, aquela estudante de direito que estudou superficialmente vai se confundir. Por quê? Porque a fase de comércio, a fase do direito comercial são três. Subjetiva, fase objetiva e subjetiva moderna. O Brasil não. A nossa primeira fase foi objetiva. Nós não tivemos a primeira fase. Então nós tivemos a fase objetiva e a segunda fase brasileira, fase subjetiva moderna, teoria da empresa. Ok? Bom, é importante destacar que o Código Civil de 2002 revogou somente a primeira parte do Código Comercial de 1850, ou seja, a parte do comércio terrestre, restando em vigor, tá, vigente, até hoje a segunda parte, que trata do comércio marítimo, a parte marítima, artigo 240 do Código Civil. Importante, não foi revogado, tá? Segundo a teoria da empresa, que é a terceira fase do direito comercial e a nossa, no caso, a segunda fase, teoria subjetiva moderna, qualquer atividade pode ser considerada empresária. Tudo vai depender da forma como ela é executada, exercida. Não há mais um rol de atividades consideradas comerciais ou não. Esta teoria da empresa também abandona o conceito de comerciante e passa a usar o de empresário.
Nossa disciplina, que é o direito empresarial, pode ser chamada ainda de empresarial comercial, vai depender da doutrina que você usa, tá? Tendo em vista que a Constituição de 88 ainda usa esse termo. Está lá no artigo 22, inciso 1 da nossa Constituição da República Federativa do Brasil, que ainda chama de direito comercial. Por isso que alguns doutrinadores, assim como o Fábio Lior, que eu citei no início, chamam de direito, ainda de direito comercial. Ok? Deixa eu ver se ficou faltando alguma coisa. Não. Então vou fazer o fechamento aqui das fases, né? A fase do direito empresarial. Primeiro, estudo focado apenas na figura do comerciante, conhecida como era subjetiva, corporação de ofício ou de mercadores. A segunda fase do direito empresarial, surgimento da teoria dos atos de comércio, rol taxativo, que passa a focar o estudo nos atos que eram praticados pelos comerciantes e não apenas na sua figura, conhecida como era objetiva. Terceira fase, surgimento da teoria da empresa. Muda-se completamente a linha de pensamento, ampliando o estudo para a empresa e não apenas o comércio. Muda-se, inclusive, a nomenclatura do ramo jurídico, fase subjetiva moderna. Ok? Ficamos por aqui. Até o nosso segundo encontro.